Olá, pessoal! Hoje a nossa aula sobre a Base Nacional Comum Curricular será sobre a etapa do ensino fundamental. Sejam bem-vindos. A etapa do ensino fundamental, ela tem 9 anos, ela é dividida em anos iniciais, que vão do primeiro ao quinto ano, e anos finais, que vão do sexto ao nono ano. As áreas de conhecimento do ensino fundamental são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Nós vamos ver cada uma delas com seus componentes curriculares, suas competências, suas habilidades. Basicamente, a BNCC vai trabalhar com o desenvolvimento dessas competências e também dentro dos objetivos de aprendizagem e também de unidades temáticas, ela vai trabalhar as habilidades em sala de aula. A primeira área que a gente vai ver é da linguagens, né? Ela vai explorar bastante a comunicação humana, a verbal, a não verbal, a corporal, a digital, sensorial, tudo que nós usamos para transmitir e para receber mensagens, tá? E como que é o desenvolvimento dessa linguagem? Os componentes curriculares da área de linguagem são a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa, sendo que a língua inglesa, gente, ela é oferecida só nos anos finais, obrigatoriamente, tá? Lógico, tem escolas que oferecem desde a educação infantil, mas aí é uma opção da escola, mas obrigatório mesmo é a partir do sexto ano. Nos anos iniciais, o foco vai ser a alfabetização, tanto a alfabetização em língua portuguesa, né, alfabética, quanto a numérica, e nos 2 primeiros anos, principalmente, e os outros componentes se aliam à alfabetização e ao letramento, que são os processos principais desses anos iniciais. Quanto às competências específicas dessa área, nós temos compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, a linguagem ela é mais do que um código, ela é um acontecimento social no qual a gente adquire não só informações e conhecimento, mas também a gente partilha os nossos sentimentos, nossos pensamentos, ela é cultural, né? Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais, linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusa. Então, a linguagem ela tem essa função social de fazer com que a gente faça parte dessa sociedade e atue dentro dessa sociedade. Utilizar diferentes linguagens, né? Verbal, oral, visual, motora, libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Então, ensinar os alunos a resolverem as suas questões através da linguagem, através do diálogo, né? Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. A BNCC vai inserir em todos os componentes competências relacionadas ao atuar socialmente, na proteção ao meio ambiente, proteção dos direitos humanos, defesa, né, do meio ambiente e dos direitos humanos, para que o aluno seja um cidadão modelo, um cidadão exemplar, que participe da sociedade, que multiplique conhecimento. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais. Fruir quer dizer ter prazer, né? E com a arte, com as manifestações culturais, né? Fazer daquilo um hobby, uma coisa que interesse a ele, né? Um hobby até mesmo uma profissão.
das culturas locais, mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e cultura. Então, conhecer diversas culturas e manifestações artísticas, respeitá-las e também produzi-las, né? Por que não? Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Então, essa é outra competência que está presente em todos os componentes, que é o uso das tecnologias. A escola não vai combater as tecnologias, ela vai usar essas tecnologias para fins didáticos. Então, dentro da linguagem, isso não é diferente, porque tem tudo a ver. Então, a gente vai usar o celular como aliado, o computador como aliado, as redes sociais como aliados para produzir conhecimento, para divulgar conhecimento, né? E vai inserir nas práticas escolares essas tecnologias. A segunda área de conhecimento é a área da matemática. Nessa etapa, a matemática vai desenvolver o letramento matemático, ou seja, ensinar a matemática de forma aplicável, prática, contextualizada. Então, a BNCC vem com esse compromisso de tornar a matemática algo que faz parte do dia a dia, dentro da escola. Muitas vezes a gente usa matemática fora da escola e a gente não aprende na escola como usar essa matemática fora da escola. Então, é isso que a gente vai fazer, vai contextualizar a matemática, ajudar a resolver problemas, ver como ela é usada mesmo no dia a dia, né? E o aluno vai desenvolver habilidades de raciocinar, de representar, de se comunicar e argumentar em relação à matemática. E aí, com esse ensino contextualizado, as teorias que vão ser apresentadas dentro da escola, elas precisam ser mostradas de forma prática, tá? As competências específicas são reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, muitas vezes a pessoa tem uma visão da matemática como teórica, abstrata, algo que eu nunca vou usar e eu nunca usei. Isso não é verdade. E aí a BNCC cobra que se mostre isso dentro da escola, que ela sempre foi usada, que ela é usada, principalmente agora nessa área de tecnologia, e explicar isso aos alunos. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diversos campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções, né? Então, é preciso que a escola motive o aluno a aprender matemática e torne ele capaz de usar essa matemática no seu dia a dia. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Aspecto quantitativo é aquele que mede a quantidade, né, de uma informação. Então, eu tenho 30% de pessoas que gostam de tal coisa. Isso é quantitativo, é a quantidade. E qualitativo é a qualidade, quando você investiga por que elas gostam dessas coisas e por que os outros, a outra porcentagem não gosta dessa coisa, tá? Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados, né? Então, assim, usar a matemática e a tecnologia.
enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões, de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. E interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, assim, a matemática, a gente vai ver que ela sai daquela área teórica, daquela área abstrata, e ela vai para o social, ela vai para o uso prático, mas ela também não deixa de trabalhar as teorias. A gente vai ver melhor isso quando a gente tiver uma aula específica da área de matemática, tá? Inclusive, com professores de matemática falando sobre a área da matemática dentro da BNCC. Agora, aqui a gente está apresentando, né, as competências e área por área de uma maneira um pouco mais rápida. Bom, a área de ciências da natureza, ela vai se preocupar muito em informar o aluno para o método científico. Olha as competências específicas: compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório cultural e histórico. Então, esse conhecimento científico, ele muda, né, de tempos em tempos, de cultura em cultura, ele vai amadurecendo, ele vai evoluindo. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Dar ao aluno não só as informações necessárias para ele saber sobre a natureza e tudo que ela engloba, mas também para continuar aprendendo sobre ela, né? Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, a tecnologia precisa andar junto com a preservação ambiental e, como eu já falei anteriormente, essa parte da tecnologia ela está inserida em todas as áreas de conhecimento, né? Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Isso é importante que você busque informação com a ciência e divulgue informações baseadas na ciência. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, tá? Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e as suas tecnologias. Agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais, e a respeito de saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários. Então, mostrar ao aluno que ele não está sozinho no mundo, ele vive em sociedade e ele precisa Olá, tomar peço decisões. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no E site. ele precisa tomar decisões para viver bem em sociedade, né? Aí nós temos algumas características das ciências da natureza que vão ser propostas nas aulas, né? Nas aulas como prática, a definição de problemas, observando o mundo, propondo questionamentos, levantando hipóteses, refletindo e planejando investigações, levantamento, análise e representação de dados e fatos, né, com pesquisas qualitativas e quantitativas no seu meio, tentando responder seus questionamentos, né, mas também expandindo essas pesquisas. A comunicação, que é mostrar para os outros o que aprendeu, o que pesquisou, os resultados analisados, discutir, expor conclusões, sempre trocando ideias e experiências e planejar intervenções também para melhorar primeiro ali o seu meio, a escola, o seu bairro, a cidade, a comunidade e, logicamente, pensando em soluções macro, né? Ou seja, soluções globais para o planeta. A área de ciências humanas, ela também vai reforçar essa questão científica, essa questão do pensamento científico crítico. Nos anos iniciais, o enfoque vai ser no espaço biográfico, ou seja, nas coisas que cercam ali o ambiente da criança, o ambiente local, né? Com os aspectos históricos, sociais, geográficos, éticos, culturais, explorando tanto a escola quanto os arredores dela, a cidade com seus parques, museus, bibliotecas, reservas. Esse trabalho precisa estimular a curiosidade, a indagação, contato com esses ambientes, com seres, de forma que a criança se sinta pertencente a eles, né? Ela está desenvolvendo esse sentimento de pertencimento. Nos anos finais, com as mudanças da adolescência, as ciências humanas vai expandir seu campo de exploração, levantando questões mais abstratas e sociológicas, despertando o debate, a argumentação, conhecimento da razão e o pensamento humano, e também explorando a diversidade sociocultural. A gente vai ver depois, quando a gente aprofundar nessa área, na nossa aula sobre ciências humanas, que a geografia ela tem um tipo de trabalho, a história tem outro tipo de trabalho, lógico, todos os componentes curriculares se entrelaçam, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. As competências específicas são compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos, tá? Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Então, essa troca de informações técnicas, científicas, e com base nas pesquisas de ciências humanas é muito importante. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural,
de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados, tá? Então, as coisas às vezes acontecem, ela acontece naquele mesmo espaço, mas em épocas diferentes, e às vezes uma mesma coisa acontece ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes. Então, eles vão estudar tudo isso. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, como eu disse, isso está presente em todos os componentes, né? Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, distância, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, depois a gente vai ver melhor nas ciências humanas como que tudo isso se processa dentro da sala de aula. Bom, e a última área do conhecimento é do ensino religioso. Ele está alicerçado na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996. Só que o ensino religioso ele não pode ser confessional, ou seja, não pode ser ligado nem ensinado por nenhuma igreja ou religião. Ele precisa ser diversificado, sem proselitismo, ou seja, sem doutrinação. O objetivo do ensino fundamental é fazer com que os alunos reflitam sobre as questões existenciais e espirituais de uma maneira mais filosófica possível. Ele é de oferecimento obrigatório por parte da escola, mas ele não é de matrícula obrigatória, tá? O aluno não é obrigado a fazer, mas a escola pública é obrigada a oferecer, tá? Esse ensino, então, as competências específicas são conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos, né? Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Então, esse ensino não vai ser ministrado por pessoas ligadas à religião, padres, sacerdotes, bispos, pastores, ele vai ser ministrado por uma pessoa neutra, tá? De preferência formada em teologia, filosofia, né? Que apresente para os alunos diversas manifestações religiosas, diversas religiões, diversas correntes filosóficas ligadas a essa questão espiritual. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza enquanto expressão de valor da vida, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. Então, pregar o respeito às crenças, aos valores e à religião das pessoas é um dos objetivos, né? Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente, e debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e na cultura da paz. E aí, pessoal, para ficar mais claro para vocês como que está estruturada a BNCC para o ensino fundamental, eu tenho um vídeo aí que eu recomendo que vocês assistam, que vai aprofundar um pouco mais isso,
Nessa aula de hoje era mais para conhecer mesmo as áreas de conhecimento, ver como é que está estruturado o ensino fundamental, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais nele agora nas próximas aulas. Mas aí já é bom a gente vendo esse vídeo para se acostumar com essa estrutura. Bom, a gente viu que tinha um esquema alfanumérico para a etapa da educação infantil, para o fundamental e para o médio também tem, agora a gente vai ver o do fundamental, tá? Então, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, EF, na educação infantil era EI, lembram? O primeiro par de números, ele vai indicar o ano de 1 a 9, a que se refere à habilidade, ou no caso de língua portuguesa, arte e educação física, o bloco de anos como segue. Na língua portuguesa, 1 a 5, o 15 significa de 1 a 5 e o 69 significa de 6 a 9º ano. Então, quando se trata de língua portuguesa e arte, as habilidades, primeiro par numérico, vai vir dividido assim, tá? Que significa o quê? Para quem você vai aplicar essa habilidade. E quando for língua portuguesa e educação física, tem primeiro e segundo anos, de 3 a 5, sexto e sétimo, oitavo e nono, certo? O segundo par de letras indica o componente curricular. O EF, né, que a gente tem aí, é educação física. A gente tem arte, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa e matemática, certo? E o último par de números, a gente sabe que é o da habilidade de forma sequencial, que vem lá naquela lista de habilidades. O que é mais complicadinho, que eu acho, é o primeiro par de números, né? Porque para a língua portuguesa e arte é uma coisa, para a língua portuguesa e educação física é outra. Mas lembrem-se que sempre o par de números vai se referir aos anos do ensino fundamental, né? Então, se você tem, por exemplo, o par 1, 9, 19, significa que é uma habilidade que vai ser aplicada desde o primeiro ano até o 9º ano, tá? Então, assim, você tem que ler esses números de forma separada, certo? Então, segundo esse critério, o código EF67F01 refere-se à primeira habilidade proposta em educação física no bloco relativo a sextos e sétimos, porque tem 6 e 7, enquanto o código EF04MA10, ele se referiu o quê? Ensino fundamental, indica a 10ª habilidade do 4º ano de matemática. Então, o 10 da 10ª habilidade, o MA de matemática, e o 04, 4º ano. Tem um 0 aí, então significa o quê? Que é só para o 4º ano, tá? Então, quando o par numérico ele é composto de um 0 e um número, só vale o segundo número, o 0 não vale nada, só vale o segundo número, ou seja, aquela habilidade ela vai ser aplicada somente para o 4º ano, entendeu? Então, se eu tenho 04, só o 4º ano, 05, só o 5º ano, 06, só o 6º ano, 09, só o 9º ano, e assim por diante. Agora, números diferentes de 0 referem-se à série. Se fosse 4 ali, ao invés de 04, seria primeiro ao 4º ano, certo? Então, gente, esse esquema alfanumérico, ele é um pouco complicadinho mesmo, mas o que a gente precisa entender? Nós estamos conhecendo a BNCC praticamente agora. Nós vamos nos acostumar ao longo dos anos. Como a gente teve que se adaptar há mais de 20 anos atrás à nova LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a gente também vai ter que se adaptar à BNCC. Então, lógico, no começo a gente fica um pouco confuso, principalmente misturando número e anos e habilidades e competências, né? Mas depois a gente vai no dia a dia trabalhando. O importante é sempre ler as habilidades que você vai usar nas suas aulas para você ir se acostumando com esse esquema alfanumérico. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar
www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!